Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para recolorir o nosso projeto através de inteligência artificial com uma ferramenta que já é nativa no Illustrator. O arquivo que a gente vai usar como base é esse daqui, eu já deixei ele todo preparado. Vou mostrar alguns recursos que essa inteligência artificial que já está implementada no Illustrator, ela pode fazer pelo nosso projeto. Eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês na hora de vocês decidirem algumas cores, entenderem a questão de alguns contrastes também. Nem todas as opções que a ferramenta vai colocar na nossa frente significa que elas estão perfeitas, mas é muito interessante a gente analisar como que eles fazem essas mudanças de forma automática no nosso projeto. Bora lá? Já estou no nosso arquivo aqui, a gente vai usar esse documento como base e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a ferramenta de seleção, a gente vai selecionar tudo, ou eu posso apertar Command A para quem está no Mac e Ctrl A para quem está no Windows. Tem essa caixinha aqui embaixo que vai aparecer, gerar beta, que é basicamente para gerar vetores, vocês podem digitar, isso eu posso fazer uma outra aula só para isso, e recolorir arte ou recolorir objeto. Vocês podem clicar aqui em recolorir, vai abrir essa caixinha para vocês. Essa é a velha caixinha de recolorir a arte, vocês podem clicar aqui em opções avançadas. Por aqui vocês vão ter algumas opções, por exemplo, como mudar a questão das cores, ele vai pegar algumas cores que já tem no documento e trabalhar essa parte para recolorir, ou simplesmente vocês podem redefinir aqui, mas não é isso que a gente vai trabalhar nessa parte. Vou deixar um pouco mais para cá. Vocês vão clicar aqui nessa opção de recoloração regenerativa. Quando vocês clicarem aqui, vai abrir esse painelzinho com alguns prompts já prontos de amostra da própria Adobe, então vocês podem clicar aqui, por exemplo, e ele já vai gerar algumas opções aqui para mim. Então eu posso clicar aqui nesse botão, posso clicar aqui e conforme eu vou clicando, ele vai modificando para mim essas peças aqui do lado com base nas cores que eu tenho. Aqui a predefinição que ele colocou foi, por exemplo, sushi de salmão. Se eu quiser colocar, por exemplo, dark, ele vai procurar criar algumas paletas mais focadas em dark para mim. Só esperar um pouquinho enquanto ele faz a geração das opções. Aqui ele criou algumas cores também, algumas cores mais escuras. Como eu tinha falado, nem sempre vai ficar tão legal quanto era para ser. Aqui eu coloquei dark, ele trouxe um roxo com verde, então dá para ignorar. Aqui já tem uma opção de Dark também. Aqui ele também trouxe uma outra opção, cores um pouquinho mais escuras, mas ainda não está dentro do Dark que eu quero. Então essa aqui ficaria mais próxima do que eu estava imaginando para Dark. Ele traz esse tom de escuro mais aqui também, e esse aqui também traz um tom mais de Dark. Então aqui vocês podem testar várias opções. Eu posso até colocar as cores que eu quero, por exemplo, preto, amarelo e branco. Não quer dizer que eles vão oferecer só preto, amarelo e branco, mas eles podem trazer de repente algum detalhe com uma outra cor que a gente possa querer fazer teste também. Então aqui ó, a gente tem o amarelo, tem o preto aqui, tem um marronzão aqui de fundo, aqui a mesma coisa, aqui tem outra variação e aqui tem outras variações. E não é só isso, também eu posso digitar outros termos aqui, por exemplo, como Cyberpunk. Ele vai trazer algumas cores talvez mais vibrantes e a gente consegue fazer esses testes nessas variações da nossa peça sem a gente precisar ficar baixando paleta ali do Google ou de outros lugares, ou até mesmo criar as próprias paletas. Por aqui a gente tem uma variedade muito maior de opções. Então eu posso de repente digitar o nome de um elemento, como ele colocou sushi de salmão, ou a gente pode digitar algumas informações como Cyberpunk, que ele está bem Cyberpunk mesmo, um rosa mais vivo aqui, um azul bem vivo, um amarelo. Ele criou uma variação bem legal também. E aqui a gente vai fazendo os testes. Aqui é muito legal quando a gente quer fazer testes de identidade visual. Por exemplo, eu quero criar um projeto de identidade visual que seja esse aqui. Eu já tenho mais ou menos as cores na minha cabeça. Por exemplo, quero um roxo com amarelo e ele vai gerar algumas opções de roxo com amarelo. E aqui eu já consigo ver no meu projeto várias opções já simuladas de como que o roxo com amarelo pode se comportar dentro do meu projeto. Olha só, tem o roxo com amarelo. Aqui ele adicionou, aqui no caso ele adicionou um azul. Tem uma cor aqui que não está com um contraste muito legal, e a gente vai fazendo esses testes aqui também. Então essa aqui é uma opção muito legal caso você queira trabalhar algumas variações de cores com inteligência artificial. Caso você não tenha gostado de nenhuma, você pode clicar aqui em redefinir, e caso você queira gerar mais opções, você pode clicar aqui nesse botão de gerar mais opções. Eu vou colocar aqui, por exemplo, cores de Natal. Vamos ver as cores que eles vão gerar pra gente aqui também. Aqui eu coloquei cores de Natal, então tem o vermelho, o verde, o amarelo. Aqui ele vai gerando algumas cores, e aqui vocês vão fazendo os testes de vocês. Caso vocês tenham gostado dessas cores aqui, vocês só fazem clicar aqui fora e podem continuar com o projeto de vocês, que ele já está com as cores todas trocadas. Caso você não tenha curtido, como eu dizer, mesmo que aquele painel tenha sumido, você ainda consegue ajustar por lá também. Voltando aqui para o nosso painel, eu simplesmente cliquei fora aqui, selecionei tudo de novo, recolorir, e aqui tem aquelas opções que eu tinha mencionado para vocês que já está tudo pré-definido lá conforme o Adobe. Então tem várias opções de prompt já prontos aqui. Posso clicar nesse aqui, por exemplo, ele já vai fazer algumas gerações de cores. Aqui ele dá um nome, isso que é legal também. Luzes de discoteca alucinantes. Então ele vai criar algumas variações com base nessa opção que eu cliquei. Então aqui, se eu perceber, por exemplo, poxa, esse tom está muito próximo desse, eu posso trocar na mão depois, não tem problema. Aqui eu posso fazer um ajuste também.
mas isso daqui ele dá muitas ideias de cores, caso você não tenha muita ideia de paleta de cores para o seu projeto. E caso também você já tenha sugestões de cores, é muito mais interessante você já saber o que você quer do que você simplesmente deixar a inteligência artificial passar as opções para você sem uma defesa técnica para aquele projeto. Então, caso você já tenha as cores, pode digitar aqui. Caso você não tenha as cores e você queira simplesmente fazer testes para ver algumas questões ali, vocês podem ver algumas pré-definições já aqui citadas pela inteligência artificial. Aqui eu vou pedir para ele criar uma paleta de cores em verde e amarelo. Verde e amarelo. Ele vai gerar algumas cores para mim, que também é muito interessante. E depois eu só vou selecionar essas cores aqui e já passar para cá. Então aqui ele já me deu algumas opções de verde e amarelo. Isso aqui eu achei legal. Isso aqui eu achei mais legal ainda. Então a gente tem essas opções. Se eu quiser editar essas cores, eu posso clicar aqui e selecionar e editar cores. E aqui ele vai me dar algumas opções dessas cores que eu posso editar por aqui ou através de opções avançadas, onde eu posso trabalhar esse painel. Como o foco não é essa parte do painel de Recoloria Arte, porque isso aqui já é um recurso antigo, e sim mais focar nessa parte da Recoloria Arte com inteligência artificial, a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Só mais um detalhe que eu esqueci de falar. Vamos supor, por exemplo, eu tenho adicionado essas cores aqui na minha peça e eu queira depois salvar essas cores nas minhas amostras. Eu consigo fazer isso também de forma muito tranquila, tá? Deixa eu só ele terminar de gerar aqui. Vamos supor essas cores. Na verdade, essa aqui tem um contraste mais legal. Vamos ficar com essa daqui. E eu queira pegar essas cores aqui e adicionar no meu painel. Eu posso simplesmente clicar aqui nessa caixinha de nova pasta, praticamente salvar cores proeminentes. Quando eu salvo essas cores proeminentes, ele já cria essa paleta aqui para mim, ó. Então eu vou ter sempre à mão aqui nesse painel essas cores. Isso aqui é uma forma muito interessante da gente criar a paleta de cores com base em inteligência artificial no Illustrator. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tem sugestões de novos vídeos, é só comentar também. Um abraço e até a próxima.